Oi, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é de Geografia, do livro Aprender Juntos. Pegue seu material, pegue seu livro, realize as atividades junto comigo, pausando sempre nas atividades para que você possa responder. Bora lá! Vamos voltar um pouquinho aí nas lições. Lá no começo do ano, na matéria de História, nós aprendemos que quando os portugueses chegaram no Brasil e encontraram os índios, né? Eles observaram que aqui no Brasil haviam terras muito boas, né? Havia muitas pedras preciosas e muitas coisas para explorar, né? E os portugueses queriam tudo que tinha aqui, né, nas nossas terras. Mas para que eles pegassem, eles precisaram ter uma estratégia, né, para que esses índios permitissem. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma troca, lembra? Então, eles trocavam alguma coisa que eles tinham por algo que eles queriam ter, que essa troca foi chamada de escambo. Vocês se lembram? Nós aprendemos lá no livro de história. Então, eles faziam a maior propaganda, né? Então, eles, por exemplo, eles pegavam um garfo. Um garfo era algo que os índios nunca tinham visto, né? Então eles mostravam e eles falavam: olha, isso daqui é muito bom, isso daqui dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, isso daqui não quebra, é muito valioso. Com ele você pode fazer buracos no chão, você pode se alimentar, você pode pegar assim, ó, o peixe, você não vai sujar a sua mão. Então eles faziam a maior propaganda e os índios ficavam assim, ó, encantados com aquilo lá, né? E acabavam trocando, porque para os índios as pedras preciosas, o pau-brasil, não tinha muito valor, né? Então eles iam trocando. E por muitos anos aconteceu essa troca, tá? Então, quando eu queria alguma coisa, eu trocava por outra, tá? Então, por exemplo, lá no sítio, nas fazendas, tá? Antigamente, quando uma pessoa ficava doente e vinha um médico para cuidar, né? Eles não tinham nada, eles não tinham como agradecer. Então, em forma de agradecimento, eles davam uma galinha, um porco, tá? Então, era sempre uma troca. Trocar algo por outra coisa, tá? Por um serviço, né? No caso do médico, ou por um produto. Aí, inventaram o dinheiro. Então, as pessoas pararam de trocar. As pessoas, para pegar aquele objeto lá, para conquistar aquele objeto, elas precisavam entregar o dinheiro. Mas como elas iam ganhar esse dinheiro? Como elas iam ter esse dinheiro? Então, elas fariam também uma troca, mas uma troca do seu trabalho. Então, eu ia lá, trabalhava em troca de dinheiro. Então, eu trabalhava, pegava o dinheiro, com o dinheiro, eu comprava aquilo lá que eu queria. E até hoje é assim, tá? Então, hoje, o que movimenta o nosso país, né, o nosso mundo, é o dinheiro, tá? Então, e o comércio é assim. Então, eles vendem o produto em troca de dinheiro. Então, é um trabalho remunerado. Então, eu estou trabalhando, mas eu vou ganhar por isso, tá? Vocês se lembram que depois de um tempo em que houve esse escambo, né, essa troca por objetos, os portugueses começaram a ganhar mais força e acabaram escravizando os índios, né? Levaram os africanos também e os transformaram em escravos. Escravos é quem trabalha de graça, tá? Então eles trabalhavam, eles não ganhavam nada por isso, tá? Muito pior ainda, eles apanhavam e muitas coisas ruins. Hoje isso não existe. Então, toda pessoa que trabalha, ela precisa ganhar para aquilo, tá? E o comércio é o que movimenta esse dinheiro. Então, nós estamos trabalhando para quê? Nós estamos trabalhando para ganhar dinheiro. E por que nós queremos ganhar dinheiro? Porque nós precisamos comprar coisas, né? Comprar coisas que nós precisamos para nossa sobrevivência, que são alimentos, roupas, eletrodomésticos, uma cama para dormir, tá? Então, sempre algo que nós precisamos. E também algo que nós não precisamos, mas que a gente
inventou aí, colocou na cabeça, nossa, eu preciso daquilo, porque eu quero, porque ele é bonitinho, eu quero ter. Entende? Então, nós trabalhamos para ganhar dinheiro e nós ganhamos dinheiro para comprar coisas. Então, é isso que é o comércio. O comércio é a compra e a venda de objetos, tá? Então, tem o comércio de lojas de roupas, de sapatos, as farmácias, os mercados. Então aí tem muita variedade de comércio, tá? Mas o comércio é o que movimenta o dinheiro, é o que faz o dinheiro sempre estar movimentando. Estou pagando com o meu dinheiro. Aí ele vai lá, ele coloca no banco, aí outra pessoa paga o dinheiro, aí ele dá o troco para a pessoa. Então esse dinheiro está sempre indo de uma mão em outra, de um lugar em outro, está sempre movimentando. Entenderam? Então, o comércio é isso, ok? Página 103. O comércio. O comércio reúne atividades de compra e venda de produtos. Então, o comércio é a compra e a venda de produtos, tá? Essas atividades podem ser realizadas em vários locais, né? Então, a compra e venda de produtos pode ser em lojas, mercados, farmácias, barracas na rua, bancas de jornais, pela internet, por vendedores ambulantes, que são aqueles vendedores que um dia estão aqui, outro dia estão em outro lugar, ou camelôs que oferecem seus produtos de casa em casa ou para as pessoas nas ruas. É por meio do comércio que os consumidores, consumidor é quem compra, tá? Que os consumidores podem adquirir produtos vindos da agricultura, da pecuária, do extrativismo e da indústria. Então, consumidor é quem consome, tá? Quem consome aquilo lá. Eu comprei uma carne, eu vou consumir aquela carne, tá? Eu comprei uma roupa, eu vou consumir aquela roupa. Ah, professora, mas você vai comer? Não, mas eu vou usar aquela roupa, tá? Então, consumidor é quem está comprando para usar, para presentear uma outra pessoa, mas se eu comprei, é meu, tá? Então, eu tenho direito sobre aquilo que eu estou comprando, sobre aquilo que eu estou consumindo. As atividades comerciais concentram-se nas cidades, onde há mais oferta de serviços necessários para o seu funcionamento, como energia elétrica, telefonia, internet e meios de transporte. Nas cidades vive a maioria da população brasileira. Assim, a proximidade com a maior parte dos consumidores favorece a localização dos estabelecimentos comerciais nas cidades. Então, as cidades são locais maiores, né, do que o campo. E tem muito mais pessoas. Então, se tem muito mais pessoas, precisa de muito mais produtos, não é verdade? Então, precisa de mais farmácia, de mais mercados, né, de mais feiras. E se precisa de mais comércio, precisa de mais compra e venda de produtos. No campo, também há muitas atividades comerciais realizadas em locais, só que aí são locais menores, tá? Como mercearias, farmácias, feiras, também tem lojas de roupas, de produtos agrícolas, de louças. Então, também há comércio no campo, mas a quantidade é um pouquinho menor, porque o campo possui menos pessoas, né? Então, aqui nós temos algumas imagens. Olha, a primeira imagem. A legenda, lembra? Ela está explicando a imagem, ok? Então, vamos ver a explicação da primeira imagem, ó. Colheita de mamão em Cabrobó, que fica em Pernambuco, ó, PE, estado de Pernambuco, tá? Foto de 2016. Então, aqui nós sabemos que é uma colheita de mamão na cidade de Cabrobó, que fica em Pernambuco. E sabemos que essa foto foi tirada no ano de 2016. Se não fosse essa legenda, nós não saberíamos, né? Por isso, as legendas são muito importantes, para que nós entendêssemos mais das imagens. E aí, ó, aí na frente tem a Feira Livre em Palmeiras, que fica na Bahia, ó, Bahia. Uma foto de 2015. Olha aí, olha, uma feira que vende o quê? Frutas, verduras, né? Que são colhidas no campo, tá? Então, vamos para a imagem de baixo.
Laboratório de Pesquisa dos Produtos Farmacêuticos em Campinas, que fica em São Paulo, no estado de São Paulo. Essa é uma foto de 2014. Então, esse laboratório de pesquisa aqui, ele tá criando produtos para vender aonde? Olha aí onde que vai ser vendido. Em farmácias, tá? Então, aí é um exemplo. Farmácia em Belo Horizonte, que fica em Minas Gerais, MG, e é uma foto de 2017. Então, olha, aqui nós estamos vendo uma produção de campo que vai ser vendida numa feira, uma feira livre. E aqui, uma produção de remédios que vai ser vendida numa farmácia. Página 104. Os estabelecimentos comerciais. Os estabelecimentos comerciais variam muito, então são muito diferentes. Nas cidades, há desde pequenas bancas de jornais até hipermercados. Mas o que é um hipermercado? Olha aí o significado aí na frente. Hipermercado. Amplo supermercado onde é vendida grande variedade de produtos, desde alimentos até móveis e eletrodomésticos. Então, é um mercado muito grande que vende muitos produtos e produto de tudo quanto é jeito. Desde alimentos até eletrodomésticos, móveis. Então, é um lugar que tem tudo lá, tá? Em geral, o comércio se estende por toda a cidade. Mesmo nos bairros onde predominam moradias, costuma haver padarias, farmácias, lojas variadas, feiras de rua e até grandes mercados. Então, não tem um lugar só numa cidade em que vende todos os produtos. Por exemplo, o centro da nossa cidade, né? O famoso calçadão. Então, lá tem muitas lojas, né? Em um lugar só. O shopping também, várias lojas em um lugar só. Mas não é só isso que tem. Até nos bairros, né, onde nós moramos, nós temos mercadinhos, padarias, açougues, né? Então, tem comércio pela cidade toda. Existem ruas em que predomina o comércio em um único tipo de produto, como roupas ou eletrônicos. Há também os shopping centers, que reúnem muitas lojas em um espaço fechado e atraem grande número de consumidores. Nas cidades brasileiras, é comum o comércio informal, que acontece em praças, calçadas e semáforos. As pessoas que praticam esse tipo de comércio não têm direitos trabalhistas, como férias e seguro-desemprego. Parte dessas pessoas pratica o comércio informal por falta de emprego ou de rendimento melhor em outra atividade. Então, pessoal, quando começou, né, esse trabalho das pessoas, né, de realizar trocas, né, a mão de obra, que é o chamado trabalho, em troca de dinheiro, então as pessoas começaram a explorar bastante. Então, por exemplo, eu estava lá trabalhando, eu combinei com a pessoa de trabalhar 5 horas por R$ 100. Tá. Aí, eu tô lá, eu trabalho 5 horas por dia e ganho R$ 100. 5 horas por dia e ganho R$ 100. Só que chegou um tempo, passaram-se alguns anos, e aí as pessoas começaram a falar assim, eu vou diminuir, né, isso daí. Então, falou assim, olha, eu não vou mais conseguir pagar R$ 100 para você, eu só vou conseguir pagar R$ 50. Ou é isso, ou então você vai ter que procurar outro lugar. Aí, sem opção, eu acabava aceitando, né, porque eu preciso desse dinheiro. Então, aí a gente trabalhava e as pessoas aumentaram essa mão de obra. Então, as pessoas trabalhavam muitas e muitas horas para ganhar muito pouco, tá? E também tinha os impostos para pagar. Então, tinha muita coisa para pagar. As empresas começaram a deixar as pessoas trabalhando quase o dia todo. E vocês sabiam que antigamente as mulheres não podiam trabalhar.
né? Aí as mulheres lutaram, conseguiram o direito do trabalho, mas mesmo assim elas trabalhavam igualzinho os homens, fazendo o mesmo trabalho, trabalhando pela mesma quantidade de tempo e mesmo assim elas ganhavam menos. Olha que injustiça. Então, eles fizeram greves e manifestações, pedindo melhores condições de trabalho. Então, as pessoas estavam pedindo equipamentos de segurança, porque eles não tinham, né? Então, eles tinham riscos de sofrer acidente, risco até de morte, dependendo do trabalho. Eles queriam trabalhar menos, para eles terem mais tempo para descansar, para cuidar dos filhos, né, para passear, para viajar. Eles queriam férias também. Antigamente não tinha nem férias, as pessoas tinham que trabalhar todo dia sem parar, né? Então pediram férias. Então assim, depois de muita briga, muita luta, muita greve, hoje em dia nós temos direitos trabalhistas, tá? Esses direitos trabalhistas nos garante o quê? Uma quantidade de hora máxima, tá? Nos garante horário de almoço, horário de intervalo, né? Horário de janta. Nos garante também um salário mínimo, tá? Então eu posso receber daquele salário para mais. Eu não posso receber menos do que aquilo, tá? Nos garante também um tempo de férias. Depois de um ano de trabalho, eu tenho direito de uns dias aí de férias para eu descansar, para eu voltar melhor, tá? Então são direitos trabalhistas. Hoje em dia, as pessoas têm esses direitos. Antigamente não tinha. E para que nós tivéssemos hoje, foram muitas e muitas lutas aí antigamente. Então, esse comércio informal é um comércio assim, por exemplo, eu estou desempregada, tá? Não estou trabalhando. Então, o que que eu faço? Eu preciso ganhar dinheiro. Então, eu vou lá, eu pego um pouquinho de dinheiro que eu tenho, compro alguns, por exemplo, vou lá no mercado e compro alguns ingredientes para fazer bolo. Aí eu vou na minha casa, faço o bolo, coloco em potinhos e vou vender esses bolos para que eu possa ganhar um pouquinho de lucro, né? Um pouquinho de dinheiro a mais do que eu gastei, tá? Então eu não tenho uma loja, eu não tenho nada para vender. Então é um comércio informal. Então eu vou lá, eu monto uma barraquinha, ou então eu vou de porta em porta, tá? Então, comércio informal é aquele lugar que não é específico para vender aquilo, tá? É um lugar que pode estar aqui, outro dia pode estar em outro lugar, ok? Então, aqui na imagem, olha, é uma rua com estabelecimentos comerciais em Tanapi. Então, é uma rua onde só tem lojinhas, só tem estabelecimentos comerciais, onde vende e compra produtos. Então, em São Paulo, essa é uma foto de 2014. Agora, na próxima imagem, é uma rua com comércio informal em Fortaleza, Ceará. Também uma foto de 2014. Então, é uma rua onde as pessoas levam seus produtos, estendem lá, né? E vendem. Então, elas expõem os produtos lá e vendem para quem estiver passando. Atividade 1. Escreva o nome do estabelecimento ou do tipo de comércio que reúne muitas lojas em um espaço fechado. Então, como que chama? Um lugar em que lá dentro tenha um monte de tipos de lojas. Um lugar onde vende frutas e computadores no mesmo lugar. Um lugar que vende tudo que você imaginar tem naquele mesmo lugar. E o nome de um lugar que não garante os direitos do trabalhador. Então, qual é o lugar em que as pessoas vendem os produtos? O produto que tem lá, mas a pessoa não vai ganhar férias, a pessoa não vai ganhar salário, não vai ganhar nada por isso. Página 107. O consumo e a propaganda. No dia a dia, precisamos de diversos produtos e utilizamos vários serviços. No entanto, muitas vezes acabamos adquirindo muito mais do que nós realmente necessitamos. A propaganda, que é um tipo de serviço, não apenas informa as características dos produtos, mas também estimula as pessoas a comprar cada vez mais, ou seja, a consumir muito mais do que necessitam. Os anúncios de produtos e serviços estão por toda parte, nas ruas, em jornais e revistas, na internet, no cinema, na televisão ou no rádio. Às vezes,
influenciados pela propaganda, nós compramos produtos dos quais nós não precisamos e terminamos deixando esses produtos de lado. Assim, o consumo exagerado, chamado consumismo, leva à maior exploração de recursos da natureza, ao desperdício e, consequentemente, ao acúmulo de lixo. Então, as propagandas, que são os comerciais, né? Eles foram criados para expor os seus produtos, tá? Para divulgar os seus produtos. Só que eles divulgam de uma forma que faz com que a gente fique tão alucinado que a gente queira comprar. Por exemplo, eu estou sentada, acabei de almoçar. Estou sentada na frente da televisão, assistindo o meu programa preferido. Aí entra o comercial. De repente surge o comercial de um hambúrguer, de uma loja que vende hambúrguer. E aí mostra aquele hambúrguer suculento, aquelas batatinhas e aquele queijo derretido. Aí mostra uma pessoa mordendo e o queijo derretido. E aí você fala, meu Deus do céu, eu preciso comer isso daí. Eu não estou com fome, mas eu vi aquele comercial, me deu água na boca. Eu não preciso daquilo, porque eu não estou tendo necessidade de me alimentar, mas eu preciso comprar aquilo lá. Então eu pego, me troco, vou lá na loja comprar. É a mesma coisa como, por exemplo, roupas, brinquedos. Então, às vezes a gente vê uma coisa que a gente não está precisando, mas que a gente quer porque quer, porque quer. E muitas vezes a gente consegue comprar e depois de um tempinho que comprou, a gente nem liga mais. Ai, perdi a graça, né? Então, toda essa compra sem necessidade é chamada de consumismo, tá? E muitas pessoas estão cada vez mais comprando produtos que não usam. Então, quanto mais se compra produto, mais precisa da mão de obra, né, do trabalho e dos produtos para fabricar aquilo lá. Então, eles têm que produzir mais, eles tiram mais recursos da natureza, como por exemplo, árvore para fazer a madeira, para fazer o papel, tá? Acaba desperdiçando, porque a gente compra e depois a gente não liga, não quer mais, acaba jogando fora, né? E ao acúmulo de lixo, porque quando a gente não usa por muito tempo ali, depois ele acaba indo para onde? Para o lixo. Atividade 1. Acompanhe esta sequência de cenas. Então, aqui nós vamos fazer diferente, tá bom? Então, aqui tá pedindo para conversar com os colegas sobre as questões a seguir. O que a primeira cena mostra, na segunda cena, o que o pai e o menino estão fazendo e o que a terceira cena mostra. Por que será que isso acontece? Então, vocês vão responder essas 3 perguntinhas no caderno de geografia, ok? Coloquem a data de hoje, coloquem o nome do livro, livro de geografia, página 107. Aí vocês colocam a atividade 1 e aí vocês respondem essas 3 perguntinhas, tá bom? Aí depois vocês vão para a alternativa B. Imagine este final para a história. Imagine que essa história terminou dessa forma. O pai acha que não é necessário comprar a mochila para o filho, tá? Então, se o pai fala para o filho que não é necessário, que não precisa comprar, o que ele vai falar para o filho? O que ele poderia falar para o filho? Qual explicação que ele poderia dar ao filho para não comprar aquela mochila? Sabendo que o menino quer, porque viu na propaganda, ele não precisa. Ele quer o consumismo, tá? Ele não precisa. Então, será que ele vai gostar se o pai falar que não vai comprar? Então, o pai tem que pensar aí numa desculpa muito boa para que esse filho não chore, não fique bravo, né? Então, aqui que vocês falariam para o filho, tá? Que não vai comprar. Então, também vocês escrevam aí no caderno de vocês. Agora, as páginas 108 e 109, vocês vão realizar, tá? Leiam com bastante atenção. Se precisarem,
podem voltar ao vídeo aqui, ouvir novamente as explicações, tá? Quanto mais, melhor para vocês entenderem, ok? Se precisarem, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar às professoras. Nós estaremos auxiliando vocês em tudo que for preciso. Tudo bem? Um beijo e até mais!